Boa noite, irmãs, aí que estão voltando do retiro. Acho que dá para fazer mais forte, não dá? Boa noite, irmãs que estão voltando do retiro. Isso. Irmãos, hoje não é um culto comum. Certo? Não é um culto comum. Nós temos o retorno da Casa do Oleiro Feminino. Mas é muito mais do que um retiro, meus irmãos. É um momento onde nós precisamos parar e entender o que Deus começou a fazer na sexta-feira, mas também aquilo que Deus quer falar para a igreja hoje. Porque as duas coisas andam lado a lado. Eu tenho certeza que Deus quer que a gente perceba coisas além do que nossos olhos conseguem ver. Que a gente perceba uma realidade espiritual. Porque nós não só estamos recebendo as irmãs aí que estão voltando de um retiro. Nós estamos recebendo mulheres que foram tocadas por Deus. Amém? E quando Deus toca, Ele não toca unicamente na superfície. Ele toca na identidade. Ele toca na alma. Ele toca muitas vezes em feridas que estão ocultas, que ficaram lá escondidas durante muito tempo. Mas eu tenho certeza de que todas vocês estão voltando renovadas, restauradas, em nome de Jesus. Em outras palavras, Deus as encontrou novamente. E meus irmãos, quando Deus encontra uma pessoa, o encontro com Deus não afeta unicamente essa pessoa que foi encontrada por Deus. Vai afetar a sua casa, vai afetar a sua família e com certeza vai afetar a nossa igreja. E quando falo afetar, estou falando positivamente. Daqui a pouco, elas vão descer, vão falar testemunhos. E eu acho isso fabuloso. Porque o momento de testemunho é o momento onde a igreja está sendo edificada pela própria igreja. Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 16, eu vou parafrasear aqui, que o corpo edifica o corpo. Mas muito mais que histórias, irmãos, o que nós vamos escutar esta noite aqui são vidas impactadas pela mão do Senhor. O título da mensagem é Vasos na mão, ou vaso nas mãos do oleiro. E para isso eu vou falar um pouco sobre Jeremias 18. Esse texto é muito interessante, é o texto que é utilizado para os retiros da Casa do Oleiro. E é muito bonito esse texto, meus irmãos, porque Deus está dando uma lição para Jeremias. Mas não é uma lição teórica. Ele mostra para Jeremias uma imagem. Vamos abrir aí, por favor, Jeremias 18. Vamos começar no versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desça até a casa do oleiro. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele não chega numa congregação. Ele não chega a uma reunião. Ele chega num local onde tem um oleiro trabalhando com barro, fazendo vasos. Ele encontra um oleiro num processo. E aqui eu vou fazer uma pergunta retórica. Quem é o oleiro? Deus é o oleiro, Jesus é o oleiro. E Ele está trabalhando com processos. Ele está manipulando o barro. Vamos avançar aí, no versículo 3.
desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vamos permanecer nesse versículo. Vejam uma coisa bem interessante aqui. O texto diz que o vaso se estragou nas mãos de quem? Do oleiro. O vaso se estragou nas mãos do oleiro. O vaso não se estragou fora das mãos do oleiro. Nós falamos que o oleiro é Jesus. E também nós precisamos quebrar uma ideia aqui, irmãos, que muitas vezes nós temos, que é que se eu estou nas mãos de Deus, tudo vai dar certo imediatamente. Não, meus irmãos. Se você está nas mãos de Jesus, tudo vai dar certo. Amém? Mas não imediatamente. Estando nas mãos do oleiro, às vezes, o barro, esse vaso, vai se estragar. Esse vaso pode se deformar, mas esse vaso continua nas mãos do oleiro. E isso faz toda a diferença. Vejam aí, o barro está no processo e o oleiro pega de novo esse barro e tornou a fazer dele outro vaso. O oleiro, ele não descarta o barro que está estragado, ou o vaso que está estragado. O oleiro, ele não joga fora, ele não abandona. O texto diz, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. O segundo bem lhe pareceu. Amados, isto aqui fala do coração de Deus. Porque fala de processo. Todos nós precisamos ser vasos na mão do oleiro. E aquele que começou a boa obra em nós, vai a completá-la. Amém? O oleiro não diz, não deu certo, eu vou jogar fora. Não deu certo, não presta. Não. O oleiro pega, ajusta, molda. E o mais impressionante é quando avançamos aqui no próximo versículo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, no versículo 6, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Nesta noite o Senhor está falando para a Alameda. Assim são vocês na minha mão. Assim somos nós na mão do Senhor, irmãos. Não é sobre o oleiro, é sobre nós. Mas é sobre nós nas mãos do oleiro. Talvez você esteja aqui pensando, eu já falhei demais. Eu já tentei mudar. Tem coisas em mim que não mudam. Nesta noite, Deus está falando assim, eu continuo trabalhando. Você está nas minhas mãos. E se você está nas mãos do oleiro, eu quero te falar, há esperança. Estamos no processo. Ainda não terminou. Deus não terminou com nenhum de nós, se nós permanecemos nas mãos do oleiro. Esse é o lugar de descanso para cada um de nós.
as mãos de Jesus, as mãos do oleiro. Mas este texto também nos confronta ao mesmo tempo, porque nos mostra que as mãos do oleiro não são o problema. Qual é o problema? O problema é o barro. O problema somos nós. O oleiro é bom. O oleiro, ele sabe o que está fazendo. O oleiro, ele nunca erra. Mas o vaso estraga. Irmãos, esta imagem é uma imagem, talvez, do dia a dia de muitos. Porque muitos, quando o oleiro está passando a mão pelo barro, resistem à pressão da mão do oleiro. Muitos não cedem ao toque da mão do oleiro. E o que acontece com esse barro? Ele fica endurecido. Ele perde a maleabilidade. Maleabilidade. E espiritualmente isso acontece muitas vezes conosco, irmãos. Nós começamos a endurecer nosso coração. Deus fala e a gente ignora. Deus confronta e a gente se justifica. Deus pede mudança e nós adiamos. Hoje não, Senhor. Quem sabe amanhã? Não, Senhor. Quem sabe depois da manhã? E meus irmãos, esse processo de endurecimento vai acontecendo dia após dia, silenciosamente. Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração quando Deus fala para nós acerca de um pecado e nós falamos assim: ah, Senhor, mas eu acho que não é tão grave assim. O autor de Hebreus diz: se hoje escutai a sua voz, não endureçais o seu coração, como no deserto. E meus irmãos, aquilo que Deus queria mudar fica ocupando nosso espaço. E aquele vaso vai se tornando duro, rígido. E aí tem que ser completamente quebrado. Às vezes endurecemos quando adiamos decisões espirituais. Depois eu resolvo. Depois eu vou mudar. Depois eu me posiciono. E o nosso depois conflita com o hoje do Senhor. Meus irmãos, o dia da salvação é hoje. O dia da transformação é hoje. O dia da glorificação do nome do Senhor é hoje. Endurecemos quando nos afastamos da presença de Deus. Quando deixamos de orar. Quando deixamos de ler a palavra. Quando perdemos a sensibilidade que deveríamos ter com o Espírito Santo. E de repente aquilo que nos tocava, não nos toca mais. Aquilo que nós achávamos pecaminoso, se torna um pouco normal na nossa vida. E aquilo que Deus abomina, nós começamos a tolerar. Meus irmãos, isto aqui é muito sério. Porque o barro começa a ficar endurecido. E já não existe mais barro. Irmãs, talvez muitas de vocês estão se perguntando o que vai acontecer amanhã. Eu quero falar para vocês que Deus não parou de trabalhar. E Deus não vai parar de trabalhar.
o que Ele está esperando é como nós vamos responder ao trabalho que Ele está fazendo. E a pergunta é, meus irmãos, continuamos nas mãos do oleiro? Eu quero continuar nas mãos do oleiro. Você quer continuar nas mãos do oleiro? Levanta sua mão se você quer continuar nas mãos do oleiro. Amém. Então eu quero dar para os irmãos 3 decisões espirituais. Primeiro, permaneçam sensíveis. O barro precisa continuar maleável. Precisamos ser sensíveis àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos ouvir, precisamos responder, precisamos nos render na mão do oleiro. Meus irmãos, um coração sensível não é aquele que escuta mais. Sabe o que é um coração sensível? É aquele que responde mais. Deus está esperando a nossa resposta. Segundo, precisamos permanecer perto. Permanecer perto de Deus. Eu tenho certeza, irmãs, que vocês permaneceram perto do Senhor durante 3 dias. Continuem permanecendo perto do Senhor. Não podemos depender de retiros. Não podemos depender de um culto forte, um culto animado. Não podemos depender do ambiente. Precisamos depender na permanência nas mãos do oleiro dia a dia, diariamente. Em outras palavras, constância no Senhor. E por fim, precisamos permanecer disponíveis nas mãos do oleiro. Eu gostaria que colocassem aí 2 Timóteo 2:20. Paulo, quando escreve para Timóteo, fala acerca de diferentes tipos de vasos que há numa casa. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Vamos para o 21. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil para o seu Senhor, e estando preparado para toda boa obra. Vamos prestar atenção aqui, meus irmãos. Se alguém se purificar, será vaso para honra, útil ao Senhor. O oleiro está preparando vasos para a sua honra, vasos úteis para Ele. Agora, o texto não fala de perfeição, mas fala de posicionamento. Se alguém se purificar, é uma ação que nós temos que fazer. Nós temos que nos purificar. É uma decisão de estarmos alinhados com Deus. Talvez você esteja pensando esta noite, mas eu ainda tenho muita coisa para resolver. Meus irmãos, eu também tenho muita coisa que o oleiro precisa resolver. Todos nós. E nós já temos falado que Deus não chama pessoas prontas. Deus vai trabalhando em nós a transformação para sermos semelhantes ao seu Filho. Todos nós estamos no processo. Para vocês, irmãs, Deus tocou. E Ele começou a preparar. Para nós, igreja, nós não precisamos de um retiro para estarmos preparados para o que Deus quer fazer. Nós podemos tomar essa
posição hoje. E esse é meu convite. O convite para decidir se vamos continuar ou não nas mãos do olheiro. Talvez você tenha que tomar uma decisão e falar: eu quero hoje me colocar nas mãos do olheiro. Se esse é o seu caso, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Tomar essa decisão. Eu quero me entregar nas mãos do olheiro. Mas talvez você está afastado do olheiro. Eu quero também convidar você a vir aqui na frente e falar: eu quero retornar às mãos do olheiro. Ou talvez o Espírito Santo está tocando você para você continuar e permanecer nas mãos do oleiro. Eu quero também convidar você a vir aqui na frente. Qualquer uma dessas três situações, se Deus está tocando você, pode vir aqui na frente. Eu gostaria de chamar as mulheres que estiveram na casa do oleiro, virem aqui e vamos estar intercedendo por essas pessoas.